Um livro por aluno e 130 mil bibliotecas até 2020. O Repórter PUC de hoje discute o problema da falta de bibliotecas em instituições de ensino. O assunto tornou-se lei e é o tema do programa desta quinta-feira. Hoje é 14 de novembro e está no ar mais uma edição do Espaço PUC, o programa que leva os assuntos da universidade até você. Olá, boa tarde. 24 de maio de 2010, a Lei 12.244 prevê a existência de bibliotecas em todas as instituições de ensino, públicas e privadas do Brasil. Para isso, o país precisa construir 130 mil bibliotecas até 2020. 3 anos se passaram. Será que os órgãos competentes estão tomando as providências para o cumprimento da meta, Daniel? Pois é, Ed Carlos, essa é a questão. Parece que não. Em Minas Gerais, dados do Censo Escolar de 2012, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, apontam que das 3.686 escolas estaduais, 7% não possuem biblioteca. O problema não existe só na rede estadual. Em todo o Brasil, apenas 19% das escolas municipais possuem biblioteca. Diante disso, quais as consequências da falta do cantinho repleto de livros na formação dos alunos? E quais os desafios para reverter essa situação? As respostas estão nas escolas, alunos e especialistas do assunto, que vamos mostrar agora em matéria especial preparada por nossa equipe de jornalismo. Confira. Em cada capítulo, ansiedade pelo desfecho. Em cada página, uma nova emoção. Os olhos brilhantes revelam linha a linha o pertencimento ao livro, como se o leitor realmente fizesse parte da história. Além de permitir uma viagem para o mundo imaginário, o livro é essencial para o desenvolvimento e autonomia intelectual. Por isso, ter contato com uma biblioteca no processo de aprendizagem na escola é fundamental. Para mim, contribuiu também muitos livros têm uma moral muito bonita e também tem muitas lições de vida que a gente pode aprender lendo os livros da biblioteca. A biblioteca na escola é um dos locais mais importantes. Haja vista que a gente faz aulas na biblioteca, nós viemos à biblioteca para produzir textos, então a biblioteca é imprescindível na escola, é a alma da escola. A biblioteca é o caminho mais próximo que nós temos de trazer o mundo para dentro da sala de aula. Trazer o mundo para a escola, porque tendo informações de todos os tipos dentro da biblioteca, a criança participa do mundo ativamente, cria uma criança crítica, capaz de entender aquilo que está à volta dela, e o papel da biblioteca é esse. O Pequeno Príncipe, O Menino do Dedo Verde, O Menino Maluquinho e Chapeuzinho Vermelho. Estes livros fazem parte do acervo de uma escola aqui em Belo Horizonte, que conta com 27 mil exemplares. Mas esta não é a realidade de muitas escolas mineiras. Das 17 mil escolas públicas e privadas em Minas Gerais, 7 mil não possuem biblioteca. O dado é de uma pesquisa feita pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, vinculado ao Ministério da Educação, o MEC, no ano passado. Se você pensar que a biblioteca ela vai consolidar esse trabalho de escrita e de leitura que começa em casa, mas que se faz muito presente na escola, e pensar que essas escolas não disponibilizam desse local tão importante, as crianças, essas que não podem contar com esse recurso, elas certamente terão uma defasagem, né? E essas crianças que não podem visitar essas bibliotecas, elas vão ter uma leitura de mundo e uma leitura da escrita muito dificultado. Das 3.686 escolas públicas estaduais de Minas, 7% não possuem bibliotecas. Os 7% que faltam não é que eles não tenham livros para os meninos lerem e estudarem. É porque, como não tem o espaço físico para ter ainda a biblioteca, nós temos em cada sala de aula o cantinho de leitura, que nós chamamos de cantinho de leitura. A lei federal que determina a obrigatoriedade de bibliotecas nas escolas ainda está longe de ser cumprida.
Ela estabelece que até 2020, todos os espaços de aprendizagem públicos e privados devem ter bibliotecas. Todas as nossas escolas, com certeza, até antes de 2020, que é a exigência legal, nós teremos condições de colocar biblioteca escolar nos 7% que estão faltando. Além disso, a lei exige que se tenha um livro para cada aluno matriculado na unidade de ensino. Para um futuro próximo, fica a esperança de que as bibliotecas alcancem as escolas do país. Como que você imagina que seria essa escola se não tivesse uma biblioteca? Eu acho que seria muito sem graça, porque ele faz parte da vida. Eu acho que seria uma escola sem graça, sem cultura. E não ajudaria nas crianças que ainda estão aprendendo a ler a aperfeiçoar essa leitura. Viajar nas histórias e encontrar nas páginas o caminho do aprendizado. O hábito da leitura, mais do que construir narrativas e personagens, promove a cultura e extermina a ignorância. Livros nas prateleiras, materiais videográficos, internet à disposição. O conceito de biblioteca muda com a modernidade, mas em algumas escolas públicas não existe nem o antigo na construção do aprendizado. Para conversarmos sobre o assunto, recebemos no estúdio Antônio Afonso Pereira Júnior, presidente do Conselho Regional de Biblioteconomia da 6ª Região, e Lília Santos, bibliotecária da Rede Municipal de Educação. Lília, Antônio, boa tarde. Um prazer recebê-los no Espaço PUC. Boa tarde. Boa tarde, sejam muito bem-vindos. E a nossa conversa começa com você, Antônio. Segundo o levantamento realizado pelo movimento Todos pela Educação, baseado no Censo Escolar de 2011, cerca de 73% das escolas públicas no Brasil não têm biblioteca. A que nós podemos atribuir este dado preocupante? O que é um número alto, né, de Com certeza. Bom, a classe política, ela nunca ela nunca atendeu aos anseios da população nos critérios de educação, né, ensino, cultura, né? Então, quando você vê esse número gigantesco, né, de escolas sem bibliotecas, é dado a questão de que educação nesse país nosso não é levada a sério pela classe política. Só para vocês terem ideia, quando a capital Brasília foi inaugurada por JK, um dos poucos prédios que não terminaram a construção, que só foi ser inaugurado 50 anos após a capital ser levada para Brasília, né, para ser do Distrito Federal, foi a biblioteca. Então, você mostra aí um delay de 50 anos para inaugurar uma biblioteca no Distrito Federal. Imagina aí nos confins do nosso país como é que está a realidade, é dura, né? Não precisa ser muito longe, não. No Vale do Jequitinhonha já é bastante cruel. Uma realidade bem discrepante, né? Sim, muito discrepante. A gente tem lugares que os fiscais do Conselho vão e eles ficam, assim, alarmados, né? Onde que não existe nem salas de aula praticamente. Os meninos não têm carteira, sentam no chão, então a gente fica assim alarmado e triste, né? Como exigir que se cumpra uma lei, sendo que o básico do básico de uma escola não está sendo cumprida, né? Escolas onde as crianças não têm assistência nenhuma, né? Biblioteca, de segurança, alimentar, e é terrível. Quais são os maiores problemas que essa rede enfrenta? Na verdade, a Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte já possui um programa de bibliotecas ativo há mais de 17 anos, então, nessa realidade triste que Antônio disse, nós podemos dizer que nós estamos bem. Com várias demandas ainda, mas a gente pode dizer que os meninos que estudam nas escolas municipais, eles possuem bibliotecas bem estruturadas, com acervo, com espaço, com profissionais qualificados para trabalhar. O espaço existe, mas a demanda tem sido efetiva? As famílias têm incentivado os filhos a procurarem esses espaços como uma possibilidade até mesmo de lazer? Sim, nas escolas, nas bibliotecas da Rede Municipal de Ensino, toda a comunidade escolar é convidada a participar, né, a buscar esse espaço.
Então, nós temos um trabalho constante com os professores, com as coordenações pedagógicas, de desenvolvimento de projetos, de busca de livros para informação, para leitura. Então, nesse sentido, nós temos um espaço interessante dentro da escola, que a gente pode dizer que é um espaço modelo, e que as crianças se sentem à vontade de frequentar esse espaço e gostam de uma biblioteca. Então, numa escola municipal hoje em dia, se você perguntar onde é a biblioteca, todos os alunos te apontam aquele local e sabem, são usuários de biblioteca escolar. Agora nós sabemos também isso que ela falou, só para complementar, isso que ela falou é interessante. As crianças gostam de biblioteca. Teve recentemente o Salão do Livro aqui em Belo Horizonte, e onde a Fundação Municipal de Cultura montou uma biblioteca lúdica, com brinquedoteca, gibiteca, computadores, um espaço agradável, um espaço que atrai a criançada. E foi um dos espaços mais visitados dentro do Salão do Livro pela garotada. Agora, nós sabemos também que essa realidade ela se diverge de estado para estado, né? A falta de biblioteca em escolas públicas ela é diferente em várias regiões do Brasil. Por exemplo, norte e nordeste do país, a situação é mais crítica. A gente pegando como exemplo, por exemplo, a rede municipal do Maranhão, a gente sabe que lá só existe apenas em 6% das escolas existe biblioteca. No caso do estado de Minas Gerais, como que Minas Gerais está diante desse panorama? Como vocês mesmo puderam ler na entrada aí do programa, existe em torno de 6% de escolas que ainda não têm bibliotecas. Então, é uma situação melhor. Nós estamos atuando bastante e abrimos um diálogo agora recentemente com o Estado, o governo estadual. Recebemos lá no Conselho a subsecretária de Educação Básica e estamos diante de tantos atos altos, né, de fiscalização, de processos de multa. O Estado viu que realmente tem que rever alguns conceitos e vai abrir contratação para bibliotecários. Existe esse acordo firmado com o Conselho de abrir um concurso para bibliotecários, né, bacharéis em biblioteconomia, e além disso há realmente a construção de escolas onde de bibliotecas em escolas onde que ainda não tem uma biblioteca, né? Por exemplo, principalmente no norte, região do Vale, que são onde que aqui em Minas a gente tem que atacar mais, né? Você tocou num ponto interessante, a promulgação de concursos públicos para contratação de bibliotecários. Faltam bibliotecários hoje, Antônio? Infelizmente faltam. Se a gente fosse cumprir a lei, a demanda de bibliotecas é superior ao número de bibliotecários efetivos que hoje o Conselho aqui em Minas tem. Mas eu não vejo isso como problema, eu vejo isso como uma grande oportunidade, porque aí eu acredito que vão vir aberturas de novos cursos, né, de outras, porque hoje só temos duas faculdades, uma aqui em Belo Horizonte, que é na UFMG, a Escola de Ciências da Informação, que tem um curso, a graduação em biblioteconomia, e em Formiga, na Unifor, a graduação em biblioteconomia também. Mas acredito que com isso já vi alguns ensino à distância a tentar abrir cursos de biblioteconomia. O ensino à distância seria interessante, porque ele atenderia a formação em loco, né? A pessoa não teria que sair do interior, vir para a capital ou ir para Formiga, estudar e voltar para a sua cidade. O que ocorre muito, né? As pessoas saem lá do norte de Minas, vêm para Belo Horizonte e não retornam. Infelizmente não retornam. Então, o cidadão, aquele aluno, né, aquela pessoa que deseja fazer biblioteconomia, seria interessante ele formar lá na própria cidade. Claro, ensino à distância, respeitando tudo, aquela questão de encontros presenciais, provas, não para simplesmente só formar uma pessoa. Ter uma educação em ensino à distância extremamente qualificada. Categórica. Bom, nós vamos fazer uma pequena pausa, não saia daí, vamos para um rápido intervalo. O Espaço PUC volta daqui a pouco.